Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E nesse domingo, começando nesse domingo, nós vamos trabalhar essa semana com um tema, é o chamado de Deus para a minha vida. Então, nós vamos falar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. E vamos trazer todos os personagens, todas as pessoas da Bíblia que tiveram que deixar suas coisas para viver o seu chamado e vamos aplicar para as nossas vidas durante essa semana. Então, eu convido você para estar comigo de hoje até sábado, se Deus quiser. Amém? Então, começando, vamos falar sobre o chamado de Moisés, lá em Êxodo 3, do 1 ao 22. Eu não vou ler inteiro, né? Porque são 22 versículos, mas eu quero meditar apenas no versículo 9 e 10. Vamos lá, vamos começar no 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, para hoje, somos chamados para tirar os aflitos. Deus nos usa para tirar as pessoas que estão em aflição. Então, na passagem que nós vemos bem conhecida, né, fala sobre Moisés, o povo do Egito, o povo de Israel que estava escravizado no Egito. É uma história bem conhecida e nós já sabemos. O Senhor ouve o clamor do povo. É engraçado que conforme você vai lendo e você vai vendo outros comentários, né, as pessoas haviam, vamos dizer que, escondido os documentos onde falava que um hebreu era governador do Egito. Então muitos israelitas, né, muitos do aquele povo, né, que nasceram, não sabiam dessa história, muito menos os egípcios, porque era uma história que eles não podiam deixar vazar para todo mundo. Hoje já se viu, ontem era governador, agora hoje esse povo é o nosso escravo. Então eles haviam, né, camuflado os negócios lá e tal. E você vai encontrar uns registros que vai falar que eles haviam, tipo, meio que escondido esses documentos para que tanto o povo de Israel quanto até mesmo o povo do Egito não soubesse que por que eles estavam ali, como eles chegaram ali, que tudo começou com José. Quando José desce, né, é vendido pelos seus irmãos e é vendido a Potifar, Potifar não, é vendido a, agora eu esqueci o nome, gente, confundi com o Novo Testamento. E ele é vendido e comprado, né, por as pessoas ali, é levado para o Egito e ele fica ali tudo num propósito, porque passa-se um tempo, toda aquela região onde seu pai morava e seus irmãos passam fome. Eles descem ao Egito para buscar comida, e aí tem toda aquela revelação dos irmãos, e aí eles veem que quem estava governando o Egito era o próprio José, ele só estava abaixo de Faraó, mas ele era o segundo manda-chuva ali. Então passa o tempo, José e toda aquela geração morre, e então tá lá os filhos, e aí muda-se os faraós e começa então a oprimir o povo de Israel. E é nesse momento que então Deus, no momento em que o povo de Israel
as crianças deveriam ser mortas, lançadas no rio Nilo, que de uma família simples nasce então o que seria no futuro o libertador de Israel. Moisés é ensinado, era tão assim que o povo de Israel eles não podiam aprender a ler nada, eles só eram escravos, eles só tinham que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E Deus usa de uma estratégia tão extraordinária que ele pega então da casa ali, na casa de Moisés, naquele casal simples, eles já tinham dois, aí nasce mais um, e bem na época onde o mandamento de Faraó era que matasse todos os meninos. Então nasce Moisés, ele é escondido, nós já sabemos toda a história, e ele é levado pelo filho da filha de Faraó para o palácio. No palácio, Moisés aprende a escrever, Moisés aprende a guerrear, Moisés vira um cara extraordinário. Ele é todo preparado para um dia vir à tona, aflorar dentro dele o seu sangue hebreu, que aí então ele vai e mata um egípcio. Nesse momento ele foge, tudo uma estratégia da parte de Deus. E quando ele foge, ele acaba se encontrando então com aquele que seria seu futuro sogro. Na verdade, encontra, né, Zípora, e depois encontra aquele que seria seu futuro sogro, casa com Zípora, e aí ele tem um encontro real com Deus. Aí é o momento em que Deus fala com ele, fala assim, você vai voltar, eu preciso que você volte, porque eu estou vendo e ouvindo a aflição. Eu desci e ouvi a aflição e vi a aflição do povo. O quanto eles estão sendo perseguidos, o quanto eles estão sendo massacrados ali. E eu preciso levar esse povo, porque eu fiz uma promessa. Eu sou o Deus dos seus pais, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu fiz uma promessa a Abraão. E essa promessa eu preciso cumprir. Então eu preciso que você tire esse povo de lá e leve para uma terra onde manda leite e mel. E ele fala assim, você vai, aí fala depois, né, você vai encontrar o seu irmão. Aí, não, Senhor, eu não sei falar, fica tranquilo, porque eu já estou falando com o Arão também, e vocês vão se encontrar, e lá vocês vão até Faraó. Eu vou levar você até Faraó. E quando chegar até Faraó, vocês vão falar com os líderes, né, com as pessoas ali, primeiro com o povo de Israel, depois eu vou levar vocês até Faraó. Ah, mas quando o povo perguntar o que eu vou dizer, você vai dizer, o eu sou me enviou a voz. E eu com a mão forte, com o braço forte, a mão poderosa, eu vou tirar Israel. Ah, mas essa é uma história muito linda. Como se aplica a minha vida? Sabe, já você passou por aquele momento? Às vezes você passa por tanta coisa na sua vida e você fica, nossa, eu não sei para que tudo isso, para que tanto sofrimento, para que tanta dor, para que tal. E de repente aparece uma situação em que você consegue usar o seu testemunho, consegue usar a sua experiência para ajudar aquela pessoa. Aí você olha para a pessoa e fala assim, ah, tadinha, se ela soubesse. Fica tranquila, filho, eu já passei por coisa pior. Eu costumo dizer assim, quando eu vejo alguém, né? Ai, porque eu tô sofrendo, porque eu tô isso. Aí eu falo, mas o que tá acontecendo? Aí a pessoa conta. Aí eu olho pra ela e falo assim, minha filha, se eu contar pra você a história da minha família, olha, dá pra fazer um livro e tanto, mas um livro enorme de muitas e muitas páginas mesmo. Se eu contar para você, como dizia um amigo lá no seminário, olha, se eu contar minha história, até o burro chora. Sabe? Nós temos uma experiência de vida que se a gente sentar e contar, gente, é capaz das pessoas falarem assim, não, pelo amor de Deus, não, como que vocês aguentaram? E aí nós lembramos
que o Senhor não nos dá prova que nós não possamos suportar. E existem momentos, sim, de tanta dor que você fala assim, eu não vou aguentar. Mas entenda que tudo isso faz parte do processo do chamado. Não pensa você que você vai estudar, fazer a melhor teologia, o melhor curso de teologia, que você vai conhecer e vai ser tudo ótimo, tudo maravilhoso. Não ter o conhecimento de teologia é ótimo. Eu aconselho você a fazer um curso de teologia. Eu aconselho, mas de maneira, tá bom? Porque às vezes as pessoas fazem o curso de teologia e acham que é melhor do que os outros e acaba falando um monte de besteira. Mas eu aconselho você a fazer o curso de teologia porque é ótimo, é excelente. Mas não é isso que vai fazer o seu chamado ser algo extraordinário. Faz parte, ajuda. Mas o que ajuda mais ainda é você ter a experiência. E com essa experiência, você entender que há um propósito em tudo que você está passando. Há um propósito para que Deus possa usar a sua vida para tirar os aflitos, para socorrer aqueles que estão em desespero, para tirar das garras e do sofrimento. Que você vai encontrar pessoas que vai olhar para você e vai dizer: e por que? Onde Deus está? Por que eu estou passando por tudo isso? Será que Deus não está vendo? E aí você vai lembrar: ah, Deus está vendo, tá? Deus está te vendo e eu vou te contar, hein? Tudo isso que você está passando é experiência. Então, ao invés de você abaixar a cabeça e dizer, Deus se esqueceu de mim, se levanta e fala, Senhor, me faz forte, porque eu não sou nada sem ti. E o eu sou está comigo. E o eu sou vai me enviar aos lugares para transformar as vidas e as vidas serem retiradas das garras de Satanás. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu convido você para estar comigo essa semana, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus abençoe a todos vocês.